Como está a tua vida de oração? Pergunta para o teu irmão se o mês falando sobre oração edificou o seu tempo de oração com Deus. Edificou aí, não? Edificou a pessoa do seu lado aí? Melhorou? Agora hoje nós vamos fechar com benefícios da oração. Oração tem benefício? Vamos ver? Quantos você acha que tem? Quantos benefícios você acha que tem? 10 benefícios? Quantos benefícios tem? Tem benefício espiritual? Sim ou não? Orar traz benefício espiritual? Traz? Orar traz benefício físico? Sim ou não? Orar traz benefício emocional? Sim? Amém? E qual é o nosso próximo mês? Alguém já sabe? Nosso próximo mês é saúde divina. E nós vamos iniciar o primeiro domingo de novembro, falando sobre a alimentação que Jesus se alimentava. Aí você vai dizer, mas aquela era uma época de 2000 anos atrás. Nosso trabalho é seguir Jesus, o que ele fez, né? Então nós vamos tirar exemplos de como era a vida de Jesus e o que é uma alimentação saudável e trazer também para esses últimos dias o ataque que tem sido contra a saúde, ok? E o que nós temos, como que nós temos que responder a isso? Bom, esse é domingo que vem. Olha para o teu irmão e diga, você quer saúde? Então, domingo que vem vamos iniciar uma série em dezembro, para poder finalizar o ano preparado para viver 2026 cheio de saúde, em nome de Jesus. A gente ora por enfermidade, mas nós temos que aprender a viver também uma vida que não atraia enfermidades. Amém? Vamos lá? Bom, benefícios da oração, nosso versículo-chave vem de Mateus capítulo 6, onde nós nos separamos com o Senhor para poder ter um particular com Ele. E o primeiro benefício que eu quero trazer para vocês, nós atraímos a presença de Deus. Quadro A, você vai ver aí quadro A, B, C, D, E, acho que até o J. Nós atraímos a presença de Deus. Tiago 4,8 diz a palavra do Senhor, atraímos a presença tangível de Deus. Eu vou deixar aqui que alguns irmãos eu sei que quer tirar fotos. Atraímos a presença tangível de Deus. A oração é um caminho e um elo que nos une. Então a palavra de Deus diz em Tiago, irmão de Jesus, chegai-vos, e como nós chegamos a Ele? Quando nós oramos, nós nos dirigimos a Ele, né? E Ele se chegará a vós. Ou seja, há uma garantia que quando eu vou a Deus, Ele vem a mim. Um dos benefícios da oração é ter a presença do Senhor, do Todo-Poderoso conosco em todo o tempo. Quantos podem dar um amém por isso? Quantos gostam de andar com Deus? A Bíblia fala de um homem que, Enoque andava com Deus ao ponto de Deus arrebatar Enoque para ele. Nós temos que buscar uma vida em busca de Deus, chegar a Ele para que Ele possa chegar a nós. O que é que você pode fazer para chegar a Deus? A garantia é que toda vez que você chegar a Deus, Ele vai chegar a você. E nós chegamos a Ele, veja que o versículo fala de oração, porque o versículo seguinte, nós colocamos aqui, clame a mim e eu responder-te-ei. Ou seja, quando eu me chego a Ele, Ele se chega a mim. Quando eu clamo a Ele, Ele responde a mim. Então, todas as vezes que nós chegamos a Deus, Ele nos espera. E quando nós clamamos a Ele, Ele nos responde. Diga, Deus me responde. Muitas vezes nós não adquirimos respostas em situações das nossas vidas porque nós não nos chegamos a Ele. Nós não clamamos a Ele. Nós queremos ter a solução de algo, mas não clamamos a Ele. Algumas pessoas me perguntam até quando devemos orar por uma situação, e eu sempre digo, devemos orar até que se veja concluída essa situação, devemos orar até o momento que você escute a resposta de Deus, porque há uma certeza, há uma resposta na palavra, eu vou te responder. Pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou de orar muito, mas toda hora que você dobrar os teus joelhos, toda hora que você buscar a presença do Senhor, há uma garantia na palavra dEle, quando está na palavra dEle, é inegável. Deus não vai contra a sua palavra. Pastor, estou no pior momento da minha situação, clame a Ele e Ele vai te responder.
Chegue a Ele, Ele vai chegar a você. E isso só no domingo, não? Hã? Na segunda pode acontecer também? Na madrugada pode acontecer também? No momento difícil da tua vida pode acontecer também? Diga comigo, todas as vezes que eu me chegar ao Deus, Ele chegará a mim. Todas as vezes que eu clamar, Ele vai me responder. Amém? Dá um glória a Deus por isso. Segundo benefício, e esse aqui você vê eu repetindo várias vezes: paz que excede. Vamos lá. Paz que excede. O que é isso? O que é exceder todo o entendimento? Quantos aqui tem conta para pagar? Quantos tem conta para pagar? Só eu tenho conta para pagar? Quantos tem conta para pagar? Pastor, eu não tenho. Tenho o aluguel, tenho o mortgage, tenho o carro, tenho o seguro, tenho a comida para... Sim ou não tem? Tem ou não tem? Quantos tem problemas? Está entendendo? A paz que excede todo o entendimento, ela está acima de qualquer problema, ela está acima de qualquer preocupação, ela está acima de qualquer ansiedade, ela está acima de qualquer coisa que pode colocar você para baixo ou colocar você em situações de não há mais saída. Há uma paz que excede todo o entendimento e esse é um benefício da oração. Quando nós apresentamos as aflições a Deus, recebemos uma paz, e eu posso chamar ela de paz sobrenatural. Sabe, quando tudo parece, em momentos piores da minha vida, foi aonde eu me refugio na paz do Senhor. Quando eu não sei o que fazer, eu digo, não, onde eu vou? Eu vou na paz do Senhor. Amém? Tem muitos pais que ficam preocupados pelos filhos, às vezes quando chegarem em casa, aonde nós vamos? Na paz do Senhor. Está aqui, igreja? Não sei como é que eu vou fazer agora, o meu problema, chegou uma carta de deportação, o que eu vou fazer? A paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque é uma paz que confia que Deus está trabalhando mesmo nessa situação. É uma paz que confia, eu digo, não tem mais o que fazer, mas eu sei que Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? Amém? Essa paz que excede todo o entendimento, ela guarda os nossos corações, Filipenses 4, 6, 7. Agora, vamos colocar alguns requisitos que a paz nos traz. A paz nos deixa pacificador. Já viu aquela pessoa que arruma confusão em tudo quanto é lugar? Ela chega, no Brasil tem um ditado que diz roda a baiana, né? Roda a baiana, já chega já rodando a baiana. Não, uma pessoa que tem a paz, ela é pacificadora. Aonde ela chega, ela é um extinguidor, ela apaga a fogueira. Ela sabe gerenciar uma situação levando a paz novamente. Está aqui, igreja? Tem muitos sacerdotes que precisam disso. Tem muitas esposas que precisam disso. O marido chega, em vez de colocar paz, ela vem com fogo para acender mais fogo ainda. O que nós precisamos? Diga comigo, paz. Paz. Mas não é a paz que o mundo tem, é a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a paz da presença que Ele está conosco, paz, e essa paz gera tranquilidade. Está muito nervoso, irmão? Meu pai tem um versículo que diz no carro dele assim, como é que é, amor? Falar do versículo, esqueci. Tá difícil, como é que é? Hora que melhora, é uma coisa assim, mas é uma coisa que rima, né? Hora que melhora. Nós oramos, o Senhor nos dá paz, o Senhor nos dá quietude, o Senhor nos dá sossego, harmonia, calma, reconciliação. A oração, ela traz um alinhamento, serenidade, apaziguamento, acordo. Tudo isso, viver a vida em paz. Você tem ideia o quanto que a oração pode proporcionar nas nossas vidas? Esse é o número 2, dá um aplauso ao Senhor. Então vamos lá, número 1 atrai a presença de Deus, número 2 traz a resposta de Deus, número 3 traz a paz que excede todo entendimento. C, fortalece a fé e nos mantém espiritualmente firmes. Já houve aquele momento que a gente fica aparentemente sem fé, a gente já não está crendo mais, eu já orei tanto por essa situação. E aí é esse momento que o diabo está enfraquecendo, porque você está orando já, mas não está crendo mais aquilo que você está orando. E existe uma forma de pecar até orando, irmão, é quando você não crê no que você está pedindo.
A Bíblia diz que tudo aquilo que você fizer sem fé é pecado. Ou seja, eu preciso crer que eu estou falando com o Deus Todo-Poderoso, que Ele está ouvindo o meu clamor, que a paz está entrando no meu coração. Eu preciso crer e a minha fé, ela se fortalece. A oração nos mantém conectados à fonte, ao mundo espiritual. Vigiai e orai para que não entreis Então, os momentos de tentação que o diabo tinha para mim, eu vou resolver como? Vigiando e orando, vigiando e orando. O espírito está pronto, mas a carne? Não, pastor, eu estou bem, eu estou 10 aqui, eu estou todo domingo na igreja. A carne é fraca e nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Como se fortalece o espírito? Colocando o nosso espírito nas mãos do dono dele, nos conectando na tomada, nos conectando a nossa vida em oração ao Senhor. A oração, ela traz benefícios absurdos à nossa vida, porque tudo isso altera o nosso modo de viver, tudo isso altera a nossa alimentação, o nosso descanso, o nosso sono, como dormimos, se não dormimos. As preocupações da vida, elas nos tiram saúde. Está aqui, igreja? Amém? Número 4, direção e sabedoria. Quantos de vocês conhecem pessoas que já cometeram erros por tomar decisões erradas? Quantos de vocês já tomaram decisões erradas? Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria, toda vez que nós nos pendemos, nós confiamos na nossa própria sabedoria, é onde nós cometemos os nossos erros. A experiência, a sabedoria, a experiência da vida, ela pode nos trazer uma certa sabedoria, mas eu não estou falando dessa sabedoria, eu estou falando de uma sabedoria divina. A Bíblia diz a sabedoria do Senhor e a sabedoria maligna. Existe sabedoria maligna. A palavra de Deus fala sobre isso. Que tipo de sabedoria nós vamos carregar? Se o nosso contato for edificar mais o nosso espírito, a sabedoria do Senhor vem sobre nós. Mas se a minha vida está entregue mais às coisas carnais e o mundo, a minha sabedoria deixa de ser uma sabedoria de Deus. Está aqui, igreja? Eu preciso entender que eu preciso da sabedoria. Pastor, isso é bíblico? Daniel capítulo 2, você pode ler. Daniel pedindo ao Senhor sabedoria. Davi consultando o Senhor em 1 Samuel 38. Davi era um master de guerra. Davi tinha conselheiros, Davi tinha pessoas do mais alto padrão, mas a palavra de Deus diz que a confiança dele não estava em carros nem cavalos, estava no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Nós precisamos escutar o Senhor, consultar o Senhor, ouvir o Senhor. Tem gente que troca de cidade, troca de casamento, troca de trabalho, troca de tudo e não consulta Deus. E aqui está um grande detalhe: tem muitas pessoas que ficam procurando Deus em profecias. Vai vir um profeta aí, eu vi um cartaz lá agora na casa da pastelaria, um profeta vai passar, deixa eu ir lá. O profeta, aqui ele não me vê, deixa eu ir nesse canto aqui, que aqui ele me vê. Está aqui, igreja. Infelizmente, no século 21, isso que eu estou falando acontece ainda. A maior profecia é a própria voz do próprio Deus falando aos teus ouvidos. A melhor profecia é a tua palavra que você tem quando você abre e lê ela, e Deus começa a falar com você através da leitura da tua palavra. A maior profecia está na tua casa, na casa que você é um filho espiritual. Dali vem direção. Está aqui, igreja. Não precisamos ficar correndo atrás de profeta. O próprio Deus está junto conosco, amém? Muitos crentes imaturos, e eu já vi muita profetada, pelo amor de Deus. Eu conheço casais que sofrem até hoje. Pastor, foi uma profecia. Cuidado com profetada.
Mas escute a voz do Senhor, escute a voz do Senhor, porque ela te dá sabedoria para tomar decisões, para ter direção na vida. O que vai fazer, o que compra, o que não compra, se sai disso, sai daquilo. Nós precisamos da direção do Senhor. Quantas pessoas na igreja, muitas vezes está caminhando num caminho e não sabe que decisão tomar. E ligam para a gente, ou chega até a gente, chega nos mentores. E nos chegam a mim muitas vezes. E 5 minutos de conversa recebe uma direção que muda a história da vida. Está aqui, igreja. Mas eu tenho um advogado, um amigo meu. É um dos melhores amigos meus aqui, americano. Joe. Já veio aqui já. Nos ajuda a igreja, não me cobra nada. Um amigo de verdade. Eu também faço coisas para ele. E ele fala uma coisa para mim. Ele fala assim: Joshua, por favor, pastor, não me manda contrato depois de assinado, me manda contrato antes de assinar. Porque se você me mandar um contrato assinado, o que adianta eu ler esse contrato? Já está assinado. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que vem para mim depois que já tomou a decisão com o problema. Aí entra ali com o contrato assinado, aí como é que nós vamos resolver se já está no contrato? Está aqui, igreja. Diga comigo, sabedoria divina para tomar decisões. Sabedoria sobrenatural para prosperar. A Bíblia diz: escute os profetas e prosperareis. Amém? Escute a palavra de Deus. A maior profecia vem da nossa casa, da casa que nós estamos. Próximo. O que a oração faz? Qual é o benefício? Move a mão de Deus em nosso favor. Olha que coisa linda. Você já sentiu a mão de Deus movendo a teu favor? Quando você vê uma situação, um texto todo mudar por causa de você. Já passei várias situações como essas. Várias situações, de situações complexas se transformar numa bênção. Deus muda um texto com um grupo de pessoas para favorecer você. Move a mão do Senhor. Há promessas de respostas direta à oração. Pede, pede e... Amém? Abre esse capítulo para mim, versículo, pode deixar a tela como está. Abre Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei. Pedi, diga comigo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e se abrirá. Qual é o nosso ponto, meu amado? Nós temos que pedir ao Senhor. Nós precisamos pedir Ele. Mas para pedir nós precisamos buscar ao Senhor. Eu busco e eu encontro o Senhor. Se eu busco ao Senhor, se eu peço ao Senhor, Ele se dá a mim. Bater. Desses 3 pontos, Jesus não usava esse terceiro ponto, porque Ele é a porta. Batei, Jesus é a porta. Nós pedimos no nome dEle. Mas há uma garantia que quando nós pedimos algo, o Senhor nos responde. Ele muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. A oração de um justo tem valor. Quantos aqui já foram salvos pela oração de suas mães? Oração dos pais, oração do pastor, oração do irmão, oração do esposo, oração da irmã. Não é assim? Deus ouve a oração de um justo. Quantas vezes você está passando por uma situação e diz: eu nem sei como é que eu passei essa situação. Alguém estava orando por você. Alguém estava intercedendo por você. Às vezes eu me paro a orar, agradecer pelas orações das minhas avós, familiares que já não estão aqui, mas que eu sei que as lágrimas de oração deles estão ainda em favor de mim. Aqui, igreja, você ora por alguém, você pede por alguém, você intercede por alguém, porque a tua oração ela pode ser respondida por uma pessoa talvez lá do outro lado do planeta. Dias atrás nós estivemos em Tóquio, eu estava orando por Tóquio, eu estava orando pelos jovens de Tóquio. Nós precisamos mover a nossa vida em oração, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Próximo. Qual é o outro benefício da oração? Cura e restauração. Já foi curado orando? Você dobrou o joelho com febre e acordou, levantou bem. Já teve essa experiência? Eu lembro uma vez que estava a irmã do Danny,
a irmã do Tênis, eu nunca sei se é do Tênis ou da Thalita, a Fernanda. Nós estávamos num retiro, e ela estava com uma dor de cabeça, e eu vi que o povo entrou, e eu falei, cadê a moça? E a Thalita falou, pastor, ela está com uma dor de cabeça terrível. Já foram lá, já oraram, você lembra disso? Isso, era o dia do batismo. Ela está com uma dor de cabeça terrível, pastor. Já foram lá, já oraram. E eu estava atendendo pessoas, e eu tinha que entrar, ministrar, e eu mandei pessoas, de repente o Espírito Santo falou para mim, vai lá você. E eu fui lá, e eu coloquei a mão na cabeça dela, e tirei a mão, e ela disse assim, pastor, o senhor não vai orar? Eu digo, eu já orei, minha filha, já está curada em nome de Jesus. Naquele exato momento, a dor de cabeça dela sumiu. Amados, a presença de Deus está nas nossas vidas. A tua mão é a mão do Senhor. A tua mão cura. Espera aí, quando você se entregou a Jesus, você entregou o que para Jesus? Diga comigo, tudo. Obrigado, pastor. Como pastor? Diga comigo, tudo. Então, os seus olhos é do Senhor? Seus ouvidos é do Senhor? Sua mão é do Senhor? Quando você dá a paz do Senhor, a mão de Jesus está dando a paz do Senhor para alguém. Quando você está falando, Jesus está falando através da tua boca a alguém. Nós entregamos tudo, tudo é dele, ele comprou com sangue, eu não sou mais meu, eu sou dele. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu preciso entender que a minha vida de oração vai proporcionar curas e restaurações na minha vida. Eu preciso entender que curas emocionais. Esses dias falaram para mim, pastor, a terapia da oração, meu irmão. Quando você começa a fazer aquela terapia, você e Jesus está aqui, ó, sou eu e você começa a receber uma cura na sua mente. Está aqui, amados? Dá um glória ao Senhor. Números próximo. Proteção e livramento espiritual. Olha só, a oração é uma defesa contra ataques. Efésios 6, 18 a 11, orai para que possais estar firmes contra as ciladas do inimigo. Pedro foi liberto com a oração da igreja. A igreja estava intercedendo pelo seu líder, e Deus foi lá na cadeia e soltou a Pedro. A oração, ela nos traz proteção. Sabe, há várias situações da minha vida que eu me vi em zona de perigo, e é um sentimento, amados, presta atenção. O Espírito Santo, ele está conosco, certo? A Bíblia diz que ele se entristece, certo? Certo? Amém? E ele está dentro. Então, quando você começa a criar uma intimidade com o Espírito Santo, você começa a ter uma sensibilidade do que vem. Preste bem atenção nisso. Então vem um sentimento que às vezes que você diz assim, mas está tudo certo, porque esse sentimento aqui eu não estou entendendo. Hoje em dia criaram-se os remédios para poder dar jeito nisso. A pessoa sentiu mal, ela vai lá e vai tomar um negócio para poder relaxar. Qual o ponto que eu quero chegar? É que esse sentimento pode ser um aviso, e Deus está te chamando você para interceder por uma situação. Às vezes eu sinto dor numa mão, e Deus fala para mim, tem que orar por alguém que está com dor na mão na igreja. Às vezes eu estou sentindo algo, é algo para orar por alguém. Eu preciso ter uma sensibilidade do Espírito Santo. Eu preciso entender que o Espírito Santo, ele mostra para mim o que vem durante a semana. Está aqui, igreja? E aí é onde nós entramos e nós oramos. Quando o Espírito Santo do nada te coloca o nome, Michele, eu nem estava pensando nela, lembrei dela, é para mim interceder por eles. Está aqui, igreja? O culto de domingo é para mim interceder por esse culto, por uma família, por uma pessoa, ou por mim, ou pela minha família. Deus traz livramento através da oração. Quantos podem dizer amém por isso? Quantos foram libertos através da oração? Eu estava em Montes Claros, com a carreta carregada acima do peso normal. De repente, era uma faixa única, não tinha espaço de acostamento. E de repente, o motorista que vinha na mão contra de lá para cá, eu estava indo, ele estava vindo, e esse motorista começou a dormir, tomar a minha faixa. E eu vi que eu estava com umas 12 toneladas, ele deveria estar com umas 40. E eu olhei ele, e eu não tinha buzina forte para buzinar, e eu comecei a ver, e não tinha para onde escapar. Eu joguei para todo lado do acostamento,
Meu amigo atrás viu a gente praticamente de frente um para o outro, duas carretas, chocando numa velocidade de 80 km por hora, pelo menos. Eu comecei a amortecer a minha velocidade, mas não era suficiente o tempo. E de repente, houve aquela batida, mas ele pegou a lateral do caminhão, e ele veio rasgando toda a lateral do meu caminhão. Quando nós paramos, o rapaz que estava comigo atrás, ele falou assim: Joshua, eu não sei o que entendi, eu não entendi nada. O caminhão estava de frente com você, não tinha por onde, não tinha como ele pegar a tua lateral, vocês estavam frente a frente. Eu parei lá atrás e observei tudo, eu não sei por onde esse caminhão passou. Eu parei num posto de gasolina, minhas pernas ainda tremiam, bambas, e eu liguei para minha mãe, a minha mãe falou assim para mim assim: o que aconteceu? Porque eu estava ali agora lavando roupa, o Espírito Santo falou para mim: pare o que você está fazendo agora e vá orar pelo teu filho. Está aqui, igreja. Uma oração, um livramento. Talvez ela poderia pensar: é um mal-estar, deixa eu tomar uma medicação aqui. Está aqui comigo, igreja. Nós precisamos identificar o Espírito Santo em nós e sobre o que nós temos que orar. Deus está confiando em você. Nós somos os atalaias dessa terra. A nossa voz traz vida nessa terra, amém? Quando se compromete a orar, diga comigo: benefícios da oração. Benefícios. Produz uma transformação interior. Orar nos molda o caráter de Cristo. Cria em mim um coração puro. A oração, ela traz um coração puro. Nós somos transformados de glória em glória. Eu não fico na página de ontem, eu mudo de página diariamente. Amém? Pode colocar o louvor comigo? Próximo, gera gratidão e alinhamento com a vontade de Deus. A oração, ela nos deixa sensível à vontade divina. Mateus capítulo 6, versículo 10, um dos devocionais que eu mandei para vocês sobre a oração. Pai, seja feita a tua vontade. 1 Tessalonicenses 5, 17, 18 diz: em tudo dai graças. Número 10, libera provisão e socorro do alto. Todos os projetos que eu precisei, que eu esperei ter na mão para poder fazer, não aconteceram. Você quer ter uma companhia? Eu vou te dar uma chave para isso. Você quer ter um casamento? Você é solteiro? Eu vou te dar uma chave para isso. Você quer uma conquista na tua vida? Eu vou te dar uma chave para isso. Primeiro você crê. Aí você faz o planejamento. E quando você está com planejamento, você não tem a provisão ainda. No planejamento, diz assim: olha, você precisa de X, X, X e X para que isso venha acontecer. E é nesse momento que Deus libera a provisão e o socorro. Você faz o planejamento, você coloca isso em oração. Não espere ter condições financeiras para fazer algo. Não espere ter condições financeiras para comprar a tua casa. Não espere ter condições financeiras para abrir o teu negócio. Não espere ter condições financeiras para fazer o que Deus tem colocado para fazer. Está aqui, igreja. Por quê? Porque a provisão vem dele. Você pode se colocar de pé e levantar suas mãos. O Senhor está perto de todos os que... Então Ele está perto de todos os que não buscam? Quantos querem estar perto de Deus? Quantos querem estar perto de Deus? Quão próximo você quer estar dEle? E eu finalizo com uma pequena história de um pai e um filho, onde esse filho, ele chega para o pai e fala: pai, aonde está Deus? E esse pai apontou para um avião lá no céu, e ele falou: Deus está lá, meu filho. Onde está passando aquele avião? E ele falou: nossa, pai, mas ele é pequenininho lá em cima. Aí esse pai pegou a mão desse filho e levou no aeroporto. E quando ele foi entrando no aeroporto, ele viu o tamanho daquele avião no chão. E ele falou: Deus
fica próximo de você quando você está próximo dele. O tamanho de Deus é baseado em quão próximo você está dele. Está aqui, igreja? A igreja vem passando por modificações, sim ou não? Eu lembro dos banquinhos de madeira, pisinho encerado, onde nós dobrávamos os nossos joelhos para orar. Não tinha esses jogos de luz, não tinha nada disso. Eu lembro que quando a bateria começou a entrar na igreja, o pastor queria colocar em disciplina quando chegava um negócio desse. A igreja veio passando por modificações. Nós estamos vivendo o maior tempo de fartura da igreja na face da terra. As igrejas, e não tem nada errado com isso, se transformaram em verdadeiros shows. No requisito de poder trazer uma excelência ao Senhor, e não tem nada errado com isso, é o nosso tempo. As cadeiras são almofadadas, o carpê tem até uma almofadinha embaixo do carpê para que quando você ande, fique gostoso de andar. A igreja é preparada. Mas olha para mim uma coisa que eu quero falar para você. As coisas mudaram, mas o caldo de mocotó continua sendo o mesmo. Algumas pessoas perguntam para mim: pastor, o senhor deve comer aquele monte de comida boa lá dos Estados Unidos. Eu falo: olha, eu ainda sou do arroz, feijão preto e ovo. Alguns pratos são muito gostosos, são muito bons, mas o mocotó, a oração, o jejum, a busca pelo Senhor tem que ser a mesma. Isso não pode mudar. Fecha os teus olhos, levanta as suas mãos. Esse é um mês de oração, e eu queria finalizar esse mês com 5 minutos de oração. Por isso, levante as tuas mãos e imagine que você está na casa de oração agora, e comece a orar, e comece a clamar juntamente com louvor, e comece a adorar o Senhor, e comece a clamar a Ele. Clame, 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 deixa Ele ouvir a tua voz. Deus te trouxe hoje aqui para levantar você e dizer: eu conto com a tua oração. A tua oração, ela tem efeito nesse mundo.